que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra. A frase que você ouviu está escrita no teto da Câmara dos Deputados em Brasília. Descoberta em 2011 após uma reforma, essa frase foi deixada entre as lajes da Casa do Povo. A mensagem foi escrita por um dos migrantes que construíram a capital do país e revela uma visão de futuro. Um sonho de igualdade. Trata-se de uma construção de significados que refletem seu formato. Uma cúpula voltada para cima, sugerindo conexão com os 158 milhões de eleitores brasileiros que a cada 4 anos elegem seus representantes para o Legislativo e para o Executivo. No caso da Câmara, os 513 deputados federais. Essa é a frase de esperança de um país, esperança num país, um país justo para todos os filhos do Brasil. É a mensagem que vai valer para hoje e para amanhã, para sempre. Mas o que deveria ser a Casa do Povo, por vezes se transforma em um labirinto de interesses próprios e bastante distantes das demandas da população. No caso mais recente, os deputados aprovaram a toque de caixa a chamada PEC da blindagem. Um escudo que leva à impunidade. Especialistas e entidades da sociedade civil consideram o texto um retrocesso para a democracia brasileira, porque torna mais frágeis mecanismos que hoje permitem a responsabilização de políticos nas esferas civil e penal. E como é que você vai justificar, a essa altura do campeonato, uma PEC para blindar o parlamentar, né? Você cria uma casta especial. E horas depois, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar um projeto de anistia para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. E, de novo, foi uma vitória com placar expressivo. Logo ao lado da Câmara está o Senado, com a sua cúpula fechada em sinal de ponderação. A casa que representa os estados modera decisões e debates. E de cada um dos lados do edifício do Legislativo, os outros 2 poderes da nossa República. O Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, e o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição. Ouça o que diz o jurista Cláudio Janotti. A Praça dos Três Poderes, ela reflete Brasília, esse pensamento democrático de Brasília. Ela reflete o que é a distribuição do poder e a organização. E qual que é o objetivo disso tudo? Você não dividir uma sociedade através de segmento social. Ao pé da letra, o coração do poder no Brasil é a metáfora viva do que deveria ser o equilíbrio entre executivo, legislativo e judiciário. Algo um tanto distante na nossa realidade atual. A gente vê que há um conflito em andamento, um confronto em andamento, né, entre Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Um líder me falou o seguinte: se passar esse projeto de lei da anistia, vira briga de rua. A crise institucional vai ser sem precedentes. Essa história de emenda vai vir com força, então vira um negócio assim que a gente não sabe como termina. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Câmara, a Casa do Povo, de costas para o povo. Neste episódio, eu converso com Fernando Abrúcio, professor da FGV São Paulo e comentarista da Globo News. Sexta-feira, 19 de setembro. Meu caro Fernando Abrúcio, em poucos dias o Congresso fez um verdadeiro strike. Congresso não, vamos chamar de Câmara dos Deputados, porque a confusão está instalada lá, vai chegar, está chegando no Senado, mas agora o ato é na Câmara. PEC da blindagem, urgência da anistia, aliás, sem um texto pronto, a gente não sabe o que é a proposta da anistia, cuja a urgência já foi aprovada. Bom, eu sei que você considera que a gente está vivendo um dos piores dias do Congresso Nacional. De novo, localizando na Câmara dos Deputados até aqui. Eu quero saber por que e desde quando vem essa sua comparação. Por que que agora também é um dos piores momentos? Natuz, eu acho que é um dos piores momentos da Câmara Federal desde a redemocratização, porque a distância entre os deputados, e é bom separar a Câmara do Senado, a distância entre os deputados e a sociedade está aumentando. Essa distância, essa autoproteção dos deputados começou mais fortemente a partir de Eduardo Cunha e chega agora a Eduardo Bolsonaro, de Eduardo a Eduardo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E essa distância chegou ao seu nível máximo por conta de 3 coisas dessa semana, Natuza. Primeiro, a PEC da impunidade. As redes sociais estão chamando de PEC da bandidagem, que cria um sistema de proteção aos deputados que os transforma numa casta, enquanto o restante são, na verdade, todos nós, somos cidadãos de segunda classe. Proteção completa contra a justiça. Segundo, a PEC da anistia, como você bem disse, foi aprovada uma urgência de algo que a gente nem sabe o que é, mas cujo objetivo é reduzir a defesa do Estado Democrático de Direito, porque tem muita gente que não quer que seus líderes ou aliados sejam presos por muito tempo. Já foi, então, oficializada a relatoria do projeto da anistia. O relator do projeto será o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. Eu acho que a única coisa que cada dia fica mais claro, cada minuto fica mais claro, é que a anistia ampla, geral e restrita não existe mais. Nós não estamos mais nem falando de projeto de anistia, nós estamos falando de um projeto que possa pacificar o Brasil. O relator disse que não sabe se, nesse momento, esse projeto vai, de alguma forma, ajudar Jair Bolsonaro, mas que será um projeto de redução de penas. Eles já veem a possibilidade, admitem a possibilidade de articular uma prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda que isso não esteja no texto, que será discutido aqui na Câmara, aqui no Congresso, mas eles admitem, sim, essa articulação. E para completar essa história de desatino, de completa alienação dos deputados em relação à sociedade, a transformação do deputado Eduardo Bolsonaro em líder da minoria no Congresso, sendo ele um deputado que já não está há meses no país e, pior, que conspira às claras, publicamente, contra o país, gerando desemprego e desgraça para os brasileiros. É uma tentativa para proteger o parlamentar do risco de perder o mandato por faltas e exceções. Sem contar o período de licença, o deputado Eduardo Bolsonaro tem calculadas pela direção da Câmara 20 faltas não justificadas em 33 sessões. Isso ultrapassa o máximo de faltas permitidas. Em 2015, uma resolução da mesa diretora da Câmara abriu uma brecha para permitir que integrantes da mesa diretora e os líderes de partidos políticos e de bancadas tenham as ausências automaticamente justificadas. Então essa é a pior semana desde a redemocratização, porque a Câmara chegou a um ponto cuja distância para a sociedade seria inimaginável há algum tempo. E um grau de autoproteção frente à lei, frente ao Estado Democrático de Direito, que transforma os deputados não só numa casta, mas transforma a Câmara Federal num poder que não pode ser controlado pela sociedade. É o pior momento da Câmara desde a redemocratização, Natuza. Eu queria falar com você sobre as consequências. A gente sabe que a classe política opera da seguinte forma, né? Em situações muito controversas, em votações extremamente polêmicas, eles tentam avançar em bloco. E aí, a depender da reação da opinião pública, eles recuam. Dessa vez, Abrúcio, mesmo com a reação da opinião pública, eles avançaram. Se eles conseguirem ganhar esta parada, PEC da blindagem, anistia para um julgamento que nem terminou ainda na prática, o que isso significa? Isso significa que o medo da justiça, o medo da lei, o medo de ser condenado ou preso, hoje é maior do que o medo de perder votos. É bom dizer que esse processo não é só comandado por uma parte do Centrão, não é todo o Centrão, mas uma parte, a parte maior do Centrão na Câmara, mas por presidente de 2 partidos que viraram uma federação, né? O Rueda e o Ciro Nogueira. É este grupo que está comandando o maior processo de alienação da Câmara em relação à democracia. Porque hoje eles têm medo mais da justiça do que perder votos. Porque se a gente olhar para as redes sociais, as pesquisas de opinião que já têm sido feitas, quantitativas, qualitativas, têm mostrado um sentimento de nojo da sociedade em relação ao que eles estão fazendo. A Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados fez um levantamento sobre como as redes sociais reagiram à aprovação da PEC da blindagem. No X, o assunto teve 33 milhões de impressões, que é o número de vezes que o conteúdo foi visualizado. A expressão PEC da bandidagem assumiu o primeiro lugar, tá? Nos Trending Topics da rede, com mais de 1 milhão de menções, seguido por PEC da blindagem.
Nas plataformas da Meta, Instagram e Facebook, o nome do presidente da Câmara, Hugo Mota, foi o mais citado. E, na sequência, PEC da bandidagem, votação secreta e STF. Muita gente do Centrão vai perder voto e quem se aliar a ele, inclusive candidatos presidenciais, vai perder voto. Porque tem gente com medo do processo relacionado à garantia do Estado Democrático de Direito, na verdade com medo de perder o seu grande, digamos, líder eleitoral, que é o presidente Jair Bolsonaro, é uma defesa enorme de Jair Bolsonaro. Tem gente com medo de crimes contra o erário público, e aí, como a gente viu nessa semana, né, Natuza, se espalhou por quase todos os partidos um voto, no fundo, que é o seguinte: não queremos que vocês investiguem os possíveis crimes que há com nossas emendas parlamentares, e tem gente vinculada a crime mais graúdo. Esse é o problema. Neste momento, não é apenas um crime vinculado a uma relação de um mau uso da administração pública, nem um crime muito mais grave, na minha opinião, que é um crime contra a democracia, que já foi um degrau a mais, mas está subindo mais um degrau, que é gente vinculada a crime muito graúdo. Após reportagem que foi feita pelo ICL Notícias e também pelo portal UOL, que trazem o depoimento do piloto de avião Mauro Matosinho à Polícia Federal. Esse piloto fala de supostas ligações do Rueda com o crime organizado. A TV Globo confirmou a existência desse depoimento. Conforme a apuração do repórter Reinaldo Turolo, o depoimento foi prestado no aeroporto de São Roque, no interior de São Paulo, no âmbito da investigação da PF sobre lavagem de dinheiro pro PCC. O piloto disse que ouviu dentro da empresa que Antônio Rueda era dono oculto de algumas aeronaves usadas para transportar chefes da organização criminosa. A gente apurou que Rueda não é formalmente investigado no âmbito desse inquérito. E, portanto, é um desatino. Acho que a fala do senador Davi Alcolumbre, na verdade, no fundo mostrou um momento em que a Câmara e parte dos partidos, inclusive do presidente do seu partido, esse pessoal perdeu o juízo porque está com muito medo, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Fernando Abrúcio. Abrúcio, o que seria necessário para inverter essa lógica, para que o parlamentar não perdesse o interesse do eleitor, que é a razão de existência dele de vista? Olha, na forma mais imediata, o que está ocorrendo é um contrapeso do Senado, que é muito difícil ter 49 votos para a PEC da blindagem ou da bandidagem. Acho que isso já ficou muito claro. Isso aí foi um suicídio político de gente que está desesperada, com muito medo de processos. No Senado Federal, a avaliação é que esse texto não passa. Da PEC da blindagem. E por uma questão muito simples, ano que vem, ano eleitoral, Senado é voto majoritário. Como é que esses senadores vão explicar para os seus eleitores? Vai ter uma renovação de 2 terços. No caso também da anistia, acho que vão tentar encontrar uma solução no Senado, negociando com a Câmara, de redução de penas, mas ainda punindo quem fez isso. Mas isto pode ainda escorregar, ninguém tem garantia completa dessa defesa do Senado. E aí cairia no colo do Supremo. E o Supremo, Natuza, está muito sobrecarregado para defender as instituições brasileiras. Porque quanto mais ele defende, mais parece que ele tem mais poder. As duas coisas são verdadeiras. Mas acho, Natuza, que diante desse uma reação mais de curto prazo, uma reação mais profunda da sociedade, no meio do caminho vão ter notícias mostrando que algumas dessas pessoas cometeram ou são suspeitas de cometer algum tipo de crime. E isso vai explodir no colo do presidente da Câmara. Hugo Mota, antes da gente chegar nesse personagem, Abrúcio, eu insisto aqui, eu acho que no jornalismo eu vejo isso como missão da imprensa, que é mostrar para a população que a eleição mais importante do Brasil não é a eleição para o executivo. A eleição mais importante do Brasil é a eleição para o legislativo. Porque a gente vive uma sequência de governos de minorias na prática, governos que dependem muito de grupos políticos como o Centrão, e toda vez que a gente fala a palavra Centrão, vem uma imagem na nossa cabeça, mas a gente não consegue
consegue individualizar as condutas desse grupo político chamado Centrão. Então, a eleição do Legislativo, que é a eleição mais negligenciada pelos brasileiros, é contraditoriamente a mais importante de todas, né? Eu acho que tem duas razões que levam a gente a dar mais importância à eleição do Legislativo, tanto ao Senado quanto da Câmara. O Senado eu vou falar mais adiante, mas na Câmara há 2 motivos. Mais ou menos importância? Eu acho que tem importâncias diferentes. A Câmara hoje é fundamental por 2 razões. Primeiro porque os governos que têm sido eleitos, e vale para todos, têm sido muito minoritários numa Câmara muito poderosa. Portanto, a gente precisa de gente ali que seja mais responsável perante o interesse público. Uma combinação de governos minoritários com uma Câmara muito poderosa e que não respeite o interesse público é um espaço enorme para criar uma casta que não vai responder à sociedade. Segundo, porque esses representantes estão criando regras contra a democracia e contra a República Brasileira, e os eleitores deviam pegar essa lista dos deputados que votaram a favor da PEC da blindagem ou da bandidagem e espalhar por todos os colégios eleitorais do país, porque isso é muito grave, muito grave. No Senado, Natuza, eu acho que o tema fundamental é uma força política que quer ganhar a maioria no Senado para enfraquecer, ou diria mais, para emudecer o STF. Não é para fazer o impeachment de um ministro, é para emudecer o STF. Por que isso? Porque o STF, de um lado, foi o que garantiu a democracia brasileira, com acertos e erros, mas foi o que garantiu a democracia brasileira. Não foram manifestações sociais, não foram manifestações de rua. E por outro, porque o STF, e aí olhando para a Câmara, tem sido o anteparo a todo esse arsenal de medidas antirrepublicanas e antidemocráticas que a Câmara tem aprovado desde Eduardo Cunha até agora Eduardo Bolsonaro, essa coisa mais maluca que é transformá-lo de líder da minoria, não estando no Brasil e conspirando contra o Brasil e sendo inclusive objeto de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar disso. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, por coação no curso do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro enviou mensagens ao pai evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais. Então, assim, a eleição da Câmara é central para a gente ter um equilíbrio republicano e saudável entre o Executivo e o Legislativo, o que não temos hoje, qualquer que fosse o presidente não teríamos. Ela é fundamental para que a Câmara comece a responder à sociedade, por isso vamos espalhar a lista de quem votou pela PEC da blindagem ou da bandidagem, e o Senado é fundamental para a gente não emudecer o STF, a gente tem que melhorar o STF, porque se a gente emudecer o STF, junto com isso vai toda a República e a democracia brasileira, Natuza. Bom, nessa semana também houve um outro fato político. O PL oficializou Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara. Um deputado que está sendo investigado agora pelo Supremo Tribunal Federal, está autoexilado nos Estados Unidos. Como é que você lê essa nomeação e qual é a relação do Centrão com o bolsonarismo hoje? Que casamento é esse e que tipo de consequências esse casamento traz? Hoje é um casamento entre uma boa parcela do Centrão e bolsonarismo, para cada qual defender seu lado. O bolsonarismo garante sua defesa antidemocrática do jogo político, tentando salvar Bolsonaro e conspirar contra o Brasil lá dos Estados Unidos, e o Centrão garante, nessa aliança com o bolsonarismo, um conjunto de medidas antirrepublicanas que protegem os deputados e os presidentes do partido, e a gente sabe que são 2 presidentes que estão aí, na verdade, sendo protegidos, de qualquer investigação da justiça. Esta aliança é uma aliança de ocasião. Um quer, na verdade, garantir a possibilidade de chegar ao poder e não respeitar a democracia. O outro quer continuar sendo a grande balança do poder, mas em troca ganhando direitos antirrepublicanos, uma capacidade de usar o recurso público e não ser investigado pela justiça, que em nenhuma democracia há.
Portanto, esse casamento de ocasião é um casamento perverso para a sociedade brasileira. Eu acho que em algum momento ele vai quebrar, Natuza, porque o bolsonarismo radical vai perceber que, no fundo, o Centrão finge proteger o bolsonarismo, aceita o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, mas eles estão querendo rifar o pai, o Jair Bolsonaro. Na hora que isso acontecer, aqueles 20% dos eleitores mais radicais que existem no sistema político, mais bolsonaristas radicais, vão ter algum grupo para dar guarida a eles e ter um candidato. E isso atrapalha gigantescamente o plano do Centrão. Mas o fato é que, por hora, essa aliança é contra a democracia do lado do bolsonarismo e contra a república do lado dessa parcela do Centrão que está querendo que os deputados e os presidentes dos partidos transformem numa casta não controlável pela sociedade. A PEC segue agora para o Senado, onde são necessários 49 votos para aprová-la em cada um dos 2 turnos de votação. E o presidente da CCJ já criticou a proposta. Sem dúvida nenhuma, vou encaminhar fortemente no plenário contra essa matéria. Não só eu, mas vários senadores com quem eu conversei hoje, que são contrários absolutamente a essa matéria. A impunidade, ela acontece quando o político tem mais imunidade. E já tem imunidade demais, tanto os deputados federais como os senadores. A história do Eduardo Bolsonaro é um escracho, porque, na verdade, ela significa que é possível ser um parlamentar eleito no Brasil, não trabalhar no Brasil e jogar contra o Brasil. O crime de traição à pátria é um crime terrível, com uma pena muito maior do que homicídio na maior parte dos países. E que Eduardo Bolsonaro está fazendo é traição à pátria. Aliás, com uma linguagem mais sutil do que a minha, foi o que disse o presidente do Senado essa semana. Um deputado federal do Brasil, eleito pelo povo de São Paulo, lá nos Estados Unidos, chegando um país contra o meu país. Nunca falei sobre isso. Mas agora está na hora de começar a falar também. Não dá, com todo respeito, para eu aceitar todas essas agressões calado. Ora, o presidente da Câmara aceitar que um deputado de fora do Brasil seja o líder da minoria traindo a pátria, mostra que o presidente da Câmara hoje não está tendo capacidade de resguardar as instituições democráticas do país. Eu quero te pedir para analisar esse personagem Hugo Mota, porque toda vez que sai a foto, né, da votação da PEC da blindagem, da votação da urgência, da anistia, é sempre a foto de Hugo Mota. O Centrão não tem cara, o Centrão é um ajuntamento de parlamentares com pendor ao fisiologismo. Mas a cara do Centrão hoje está estampada pela foto do Hugo Mota. Será que ele não percebeu isso? O fato é que o Hugo Mota não tem sido capaz de resistir ao casamento entre bolsonarismo contra a democracia e uma parcela, não é todo o Centrão, mas uma parcela grande do Centrão que está propondo medidas para criar uma casta de deputados e políticos. Essa aliança entre Centrão e bolsonarismo se esconde por trás de Hugo Mota. E ele não tem sido capaz de perceber que, se ele não conseguir sair dessa cilada, ele vai ser conhecido na história como o presidente que foi engolido por uma aliança entre antidemocratas e antirrepublicanos. E ele não tem conseguido. A ideia dele, no fundo, Natuza, é que, passada essa boiada, digamos, né, de PEC da blindagem, PEC da anistia, etc., ele vai poder ter uma agenda para chamar de sua. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. O problema é que o desgaste vai ser muito grande e isso vai marcar a gestão dele. E mais ainda, eu não sei se para essa agenda antidemocrática de republicana, porque a PEC da blindagem ou da bandidagem não vai ser aprovada no Senado. Porque a PEC da anistia, o que for aprovado, vai ser completamente rechaçado pelo bolsonarismo radical, que vai continuar fazendo motim na Câmara, vai continuar fazendo manifestações para libertar Bolsonaro e não está nem aí para a democracia, aliás, nem para o Brasil, como prova do deputado Eduardo Bolsonaro. Portanto, há uma ilusão do deputado Hugo Mota que, se ele se livrar dessa agenda, ele pode ter uma agenda mais positiva.
Acho muito difícil ele conseguir fazer essas duas coisas. Em algum momento, ele tem que fazer o que o presidente do Senado tem feito, dizer chega. E ele não está conseguindo dizer chega. Você sabe que eu falava esses dias com um líder do bolsonarismo, um parlamentar bolsonarista, e ele prometeu avançar sobre o Senado da mesma forma que eles avançaram e se sentaram na cadeira de Hugo Mota algumas semanas atrás. Então, eles estão dispostos a muita coisa para fazer com que a anistia passe. Vamos ver como é que Davi Alcolumbre vai reagir. Acho difícil ele reagir como Hugo Mota reagiu, que foi pedir ajuda para Arthur Lira para voltar a se sentar na cadeira que é dele por direito. O Davi Alcolumbre, se isso ocorrer, ele tem o número necessário de senadores para reagir com força e mais. Ele não vai pedir ajuda para Arthur Lira, vai pedir ajuda para o Supremo Tribunal Federal. Essa é a aliança. E aí esses senadores vão ter dificuldades. Porque o processo, o que o bolsonarismo não percebeu, Natuza, que quando eles se casaram, com esse casamento de ocasião, com toda essa agenda antirrepublicana do Centrão, isso vai marcar na eleição. Não vão poder cantar mais, né, que se gritar pega Centrão não fica um, meu irmão, porque agora eles estão no jogo. Então, assim, o desgaste, o discurso do Nicolas Ferreira essa semana, nem ele próprio acreditou. Estão com medo de quê? Quem cometer crime vai pagar, uai. É simples assim, a gente vota e a gente mostra que essa casa é contra criminoso. Agora, sim, queremos ser blindados mesmo. Mas o discurso dele foi um discurso para ser usado na campanha para mostrar: você aprovou, ao contrário do que os eleitores querem, uma medida para proteger vocês completamente da justiça. Isso é o contrário do discurso, goste ou não dele, do discurso do Nicolas Ferreira nos últimos anos. Ele fez um discurso tentando mostrar: eu defendo o povo contra, digamos, as castas e elites. Ele está construindo uma casta. Portanto, essa aliança entre o bolsonarismo e o Centrão também vai ter efeitos negativos no bolsonarismo. E quem está assistindo tudo isso de camarote é o presidente Lula. Porque, por um lado, ele está perdendo em termos de governabilidade. Isso me parece óbvio. Ele não tem condições de cuidar de todas essas brigas que envolvem Câmara, Senado e STF. Mas, por outro, eleitoralmente, se eles continuarem nessa toada, a rejeição ao Centrão, a rejeição a candidatos apoiados pelo Centrão, a rejeição ao bolsonarismo só vai aumentar. E o Lula, eleitoralmente, vai estar fora dessa história. Fernando Abrúcio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente nesse tempo tão conturbado e esquisito. Muito obrigada. Obrigado, Natuza. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Neste episódio colaborou também Bervelin Albuquerque. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.